Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês nessa tarde gostosa, ensolarada, tão bom, acho que a primavera está chegando mesmo e eu estou muito feliz com isso, porque aí a gente vai ter aí bastante coisas, bastante novidades relacionadas ao mundo da moda, da beleza. E falando em moda, beleza, hoje o nosso foco principal é falar de vida saudável, é falar de beleza também e principalmente de direitos. No direito que eu estou falando é direito de bens, de herança, tudo sobre testamento, contratos, quais são os seus direitos? Muitas vezes a gente acaba não sabendo muito bem como funciona isso e a gente trouxe hoje aqui o advogado, professor e mestre em Direito Tributário, Dr. Paulo Zanelato, da Zanelato Advocacia e Consultoria. Também vamos falar de beleza, beleza das mãos, das unhas. Vamos saber um pouquinho mais sobre alongamento em acrílico, como que ele é feito, né? O mais conhecido aí, unhas de porcelana. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa técnica com a nail designer Diana Fabre Mendonça, ela que é da Lady Nails. E para começar o nosso programa, hoje a gente vai falar de saúde bucal, que é tão importante. Vamos saber um pouquinho mais sobre periodontia. Vocês sabem o que é? Bom, vamos saber quais são os tratamentos, quais são as causas para essa doença e que muitas vezes incomoda muita gente. E quem vai explicar para a gente é o Dr. Davi Golim Neto. Ele que é especialista em implantodontia, mestre em odontologia clínica com capacitação em bichectomia, botox e preenchimento facial, da clínica Odonto Estúdio, no quadro Momento Odonto Estúdio, seu sorriso saudável, começando agora para vocês. Já estamos aqui com o doutor. Tudo bom, doutor Davi? Tudo ótimo, Carol. E você? Tudo certinho. Bom tê-lo aqui novamente com a gente, ainda mais falando de um assunto importante como esse, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é a doença periodontal e tem ela, né, doutor? Exatamente, Carol. A doença periodontal é o que nós chamamos de uma doença silenciosa, na qual as pessoas podem estar com essa doença e às vezes nem percebem e não sabem o mal e a gravidade que essa doença tem no nosso organismo. Bom, para começar, o que seria então a doença periodontal? Para que aquela pessoa que está em casa assistindo a gente possa saber se realmente tem ou não este problema. Entendi. Doença periodontal, Carol, é aquela doença que atinge os tecidos de sustentação dos nossos dentes. Então, o nosso dente, para ele estar na nossa boca, ele está inserido no nosso osso e ele tem toda uma estrutura em volta dele, como o ligamento periodontal, o osso alveolar, o cemento, que é um tecido que recobre a raiz do dente. Então, são todos esses tecidos que dão a base e o suporte para esse nosso dente ficar firme na nossa boca, não é? E aí, quando a pessoa está com uma doença nesses tecidos, ela vai perceber que a nossa gengiva vai começar a sangrar, o dente vai ficar com um pouco mais de mobilidade, o dente começa a ficar mole, a pessoa começa a ter um mau hálito. Então, todos esses problemas estão relacionados a essa situação chamada de doença periodontal, ou também conhecida como periodontite. Tá, então para eu saber, é bom a pessoa que está em casa assistindo a gente, ela ter uma noção daquilo que a gente está falando. Se começar a sangrar a gengiva, se começar a ter um mau hálito, esses são os sintomas? Isso. O principal sinal que nós encontramos na boca do paciente é o sangramento. Então, a nossa boca, quando ela está saudável, ela não sangra. Então, se quando a pessoa está escovando os dentes, ela percebe que sai um pouquinho de sangue, se quando ela passa o fio dental, ela percebe que o fio dental sai avermelhadinho com sangue. Então, esses são os sinais que nos mostram que essa pessoa está com um problema em suas gengivas. Aí, a gente precisa o quê? A gente precisa diagnosticar em que estágio se encontra essa doença. Se ela pode estar num estágio mais brando da doença, que é chamado de gengivite, que é apenas a gengiva que está inflamada, ou se não, se já está num estado um pouco mais avançado, que já é a doença periodontal ou a periodontite, que já está atingindo o osso alveolar do paciente, o osso que dá o suporte do dente. Bom, qual que é a causa, né, da periodontia? Porque assim, a gente acaba não sabendo, a pessoa tem uma escovação normal, tem o dia a dia normal, mas às vezes a pessoa diz, nossa, mas eu sempre tive a minha gengiva sangrando, independente de qualquer coisa. Então, qual que é a causa? O que acontece para ser uma doença periodontal? Então, Carol, na nossa boca, nós temos um velho e conhecido problema que os dentistas sempre falam, que é a tal da placa bacteriana. Então, a placa bacteriana, ela é tanto causadora da cárie, que é a doença que causa o furinho no dente,
como também causadora da doença periodontal, que é essa doença que atinge os tecidos de sustentação. Então, essa doença periodontal, que é causada pela placa bacteriana, ela pode ser ainda mais agravada por outras condições sistêmicas que esse paciente pode apresentar. Por exemplo, aquele paciente que é tabagista e tem placa bacteriana, isso agrava a doença periodontal dele. Aquele paciente que é diabético e tem placa bacteriana, isso agrava a doença periodontal dele. Aquela pessoa que está imunodeprimida, que passa por um tratamento de câncer, por exemplo, ou ela está sendo tratada de AIDS. Então, essa paciente vai ter um problema maior devido à incidência de placa bacteriana. Entendi. Então, na verdade, a imunidade dela fica mais baixa, vamos dizer assim, para que possa ocasionar isso também. Exatamente, porque como é que funciona o nosso organismo? O nosso organismo possui células de defesa contra essa placa bacteriana. Na nossa boca nós temos milhões de bactérias. Então, nós convivemos de uma forma harmoniosa com essas bactérias, porque o nosso organismo ele consegue combater. A partir do momento que a nossa imunidade está mais baixa, o exército das bactérias começa a vencer o exército das nossas células de defesa. É aí que começa a se manifestar a doença. Caramba, hein? A gente tem aí algumas imagens, são 2 imagens, que vai, de repente, mostrar para você e você vai perceber se você tem ou não, se a sua gengiva é assim ou, de repente, não está nesse estágio, mas pode ficar assim, né, doutor? Isso, pode ficar assim. Então, essa foto, Carol, é um estado bem característico de uma pessoa que está com doença periodontal. Então, a gente percebe que a gengiva ela está inchada, então é uma gengiva muito brilhante, muito edemaciada, com sangramento entre o dente e a gengiva. Normalmente, essa situação ocorre após a pessoa escovar o dente ou passar o fio dental, e aí começa a sair sangue. Dói. É um incômodozinho quando a pessoa passa o fio dental ali, dá aquela pegadinha ali, sabe que tá chato, a pessoa vai olhar no espelho, tá sangrando. Então, essa é a principal característica que faz com que a pessoa perceba que ela está com um problema de gengivite ou doença periodontal. Você falou do fio dental, eu achei bem interessante, porque muitas vezes é normal a pessoa utilizar o fio dental e sangrar. Às vezes pela pressão que ela coloca, ela pode pensar dessa maneira, né? Pode. Eu coloquei muita pressão, ou meu dente é muito juntinho, ou o fio dental era meio grosso, aquelas fitas. Então não vou passar todo dia, vou passar um dia sim, um dia não, ou acaba passando menos do que deveria, porque vai sentir esse incômodo e acha que é o fio dental que está ocasionando isso. É uma maneira normal de se pensar, da maioria das pessoas eu acredito, né? Isso é um erro, né, doutor? Olha, Carol, infelizmente a maioria das pessoas pensam dessa forma, né? E realmente é um erro. O sangramento, mesmo com a gengiva saudável, mesmo quando a gente passa o fio dental bem profundo e bem forte, o normal não é sangrar. Eu tenho que passar o fio dental? Tem que passar o fio dental. Muitas pessoas, Carol, me relatam na cadeira que acontece a seguinte situação. Doutor, estava sangrando no dente, eu percebi que estava sangrando, e aí como estava sangrando, eu resolvi não mexer para não sangrar mais. E aí que mora o grande perigo. Na nossa boca, o que acontece? Quando tem sangramento, que cor que é o sangue? Vermelho. E vermelho significa o quê? Vermelho é um alerta para você prestar atenção, tem algum problema. Então, se você perceber que está sangrando naquela região, você precisa caprichar ainda mais naquela região. Eu costumo falar para o paciente assim, vai sangrar, no segundo dia vai sangrar, no terceiro dia vai sangrar. A partir do 4º dia você vai perceber que começa a sangrar um pouquinho menos, quando você começa a remover a causa daquele problema, que é a placa bacteriana. Então, o fio dental ele vai agir como um agente que vai retirar a placa bacteriana, que é a causa daquele problema. Na verdade, ele é um aliado, então, né? Sem dúvida nenhuma. O fio dental é um dos principais aliados para combater a gengivite e a placa bacteriana. A gente tem mais uma imagem? Vamos colocar, então, para o pessoal de casa acompanhar? Explica Isso. um pouquinho para a gente aí, doutor. Então, essa imagem é um pouquinho mais didática, um pouquinho mais complicada de entender. Então, na parte de cima, nós observamos a boca da pessoa. Do lado esquerdo está um pouquinho mais cor-de-rosa, que é o aspecto normal da gengiva. A nossa gengiva não tem a cor vermelha, ela tem a cor cor-de-rosa, que é o aspecto normal. Quando a pessoa está com um quadro de gengivite ou de periodontite, a boca dela vai ficar igual está do lado direito na parte de cima. A gengiva bem avermelhada, uma gengiva inchada e inflamada. Então, esse é um quadro de gengivite e periodontite. Na parte de baixo, nós vemos que os dentes eles estão inseridos no tecido ósseo,
E do lado esquerdo, o aspecto normal, o osso ele vai até lá em cima, próximo da junção do esmalte com a dentina do dente. E do lado direito, onde o paciente está com a periodontite, a gente percebe que o osso reduziu. Ou seja, aquela doença causou uma perda óssea nesse paciente. Então, se essa perda óssea continuar cada vez mais, progressivamente, o dente que tinha que estar inserido no osso dessa forma, o osso vai diminuindo, 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 e ele começa a ficar mole, porque aquele osso que estava abraçando ele já não existe mais. Então, ele fica mole e, na última instância, o paciente tem que tirar esse dente. E muitas vezes a gengiva também ela pode ir subindo, né? Deixando a raiz exposta. Isso pode acontecer também? Pode acontecer, sem dúvida nenhuma. O que acontece? A gente costuma falar que a gengiva é o tapetinho do osso. Então, aonde tem osso, a gengiva recobre. O que acontece quando a gengiva vai subindo? É porque o osso está se afastando. A inflamação, que é causada pela placa bacteriana, causa uma reação na qual o osso ele quer fugir daquela inflamação. Então, ele começa a absorver. E aí chega um ponto que não tem mais dente para segurar, não tem mais osso para segurar o dente e o dente cai. Caramba, a gente tem um vídeo que eu acho que relata bem isso que você está falando. Não sei se já está pronto, né? Vamos colocar então para o pessoal de casa acompanhar com a gente? Isso, o vídeo ele é um resumo mais ou menos do que eu falei. Ó, tá o dente envolvido por osso, que é a parte amarela, e por gengiva, que é a parte vermelha, e a gente percebe que está ocorrendo um acúmulo de sujeira em volta dele. Ó. E o que está acontecendo com o osso e com a gengiva? Ó? Eles estão se afastando. Por causa da inflamação, a tendência é a reabsorção. E num estágio mais avançado dessa doença, o que vai acontecer? Ó, o dente fica mole e esse dente tem que ser extraído. Aí, às vezes, a pessoa fala, meu dente está mole, não sei por quê. Né? Não Não acontece sabe por quê. muitas vezes, Exatamente. as pessoas comentam isso e ela não entende, ela acha que pode ser até outra questão e não presta atenção nisso. O que tem que deixar bem claro, Carol, é que o que acontece? Quando a gente fala, quando a gente mostra um vídeo, as coisas acontecem muito rápido. E as pessoas falam assim, isso não acontece na minha boca, não está assim. A gente tem que lembrar que aqui nós estamos explicando isso de uma forma didática para as pessoas entenderem, mas na realidade, o que acontece? Esse processo que a gente viu no vídeo ali demora cerca de 5 anos. É uma coisa lenta. Exatamente. Como você falou, uma doença silenciosa. Gradativamente vai acontecendo, a pessoa está acostumada com aquilo, não percebe. E às vezes quando ela percebe, já está num estágio muito avançado da doença e a gente não tem muita alternativa para poder recuperar aquele dente. E aí não nos resta outra alternativa a não ser tirar aquele dente e colocar um implante. Em relação à questão de tratamento, tem tratamento? Tem. Para esse tipo de doença? Tem tratamento, sim. O tratamento básico dessa doença condiz na higienização. Então, o tratamento acontece na cadeira do dentista, para o dentista fazer uma remoção mecânica do tártaro, porque o que aconteceu? A placa bacteriana, como o paciente não escovou, não retirou ela com a escova de dente, ela mineralizou. Os sais minerais que nós temos na nossa saliva se depositaram nessa placa bacteriana e formaram aquelas pedrinhas em volta do dente. Aquelas pedrinhas a pessoa não consegue mais tirar em casa. Ela tem que ir no dentista para o dentista poder fazer a remoção mecânica, que é chamada de raspagem. Então, o dentista faz a raspagem. Após fazer essa raspagem, o dentista vai fazer a manutenção e a conscientização desse paciente que ele precisa escovar esse dente em casa. E aí, após essa escovação em casa, em alguns casos, o paciente vai utilizar uma medicação, que é fazer um enxaguatório bucal à base de clorexidina, que é um antibiótico, para manter a boca bem limpinha. E a gente vai fazer um acompanhamento desse paciente para evitar com que ocorra o acúmulo novamente da placa bacteriana. Com esse tratamento realizado, digamos, acredito que seja algo frequente que a pessoa tem que estar voltando no dentista de quanto em quanto tempo? Uns 2 meses? Então, Carol, quando o paciente está com uma doença periodontal ativa, a gente observa que a gengiva está muito inflamada, que o dente está com mobilidade, esse paciente tem que comparecer no consultório odontológico entre mais ou menos de 2 a 4 semanas. Aí, conforme a gente for percebendo que o paciente está conseguindo fazer uma manutenção, uma higienização adequada, uma escovação, a gente dá um prazo maior para ele, mais ou menos 2 meses. Após a gente perceber que o paciente já conseguiu eliminar o quadro de doença periodontal, ou seja, a gengiva não está mais sangrando, o dente já não está mais mole, nós recomendamos que esse paciente volte a cada 6 meses no consultório. Independente se está sangrando ou se tem problema ou não. Vai a cada 6 meses
para a gente poder fazer uma avaliação mais minuciosa e dessa forma poder fazer um acompanhamento mais próximo para não deixar com que essa doença evolua. Bacana. Bom, dentro disso eu te pergunto, em relação à idade, crianças também podem ter esse tipo de doença periodontal? Acontece de ter ou não? É algo que acontece só mais em adultos? A doença periodontal, ela também pode acontecer em crianças. Então, a criança já tem uma dificuldade maior de escovação, não tem tanta coordenação motora. Então, a doença periodontal também ocorre nas crianças, principalmente na forma de gengivite, que é uma forma um pouco mais branda da doença. Já em adultos, principalmente em idosos, essa doença acaba agravando mais, porque o tecido ósseo da pessoa mais idosa, ele já tem uma formação diferente, a pessoa já pode estar com uma osteoporose ou algo que deixa o tecido ósseo um pouco mais fraco, e isso acaba agravando ainda mais essa doença. Caramba, né? A gente não imagina que às vezes algo que a gente acha simples ou que foi um machucadinho pode ser algo tão complicado mais para frente, inclusive com doenças sistêmicas, né? Que pode ocorrer. Exatamente. Vale muito a pena salientar, Carol, que a doença periodontal, como nós temos muitos vasos sanguíneos que fazem toda a irrigação e a nutrição dos dentes, quando a gente faz a escovação e começa a sangrar, esses vasos sanguíneos eles são rompidos. Então, fica aberta uma porta de entrada para as bactérias que estão ali presentes na nossa boca caírem na corrente sanguínea e, nos piores casos, o que pode acontecer? Essas bactérias elas se depositam no tecido coronário, no coração, e causam uma doença chamada endocardite bacteriana. Então, existem colônias de bactérias que estavam aqui na boca, caíram na corrente sanguínea, se encaminharam até o coração e estão formando colônias lá. E nas piores situações, essas colônias elas podem se desprenderem, cair na corrente sanguínea novamente e, em alguns casos, causar até um derrame cerebral em determinados pacientes. É muito sério isso, doutor. É muito sério, com certeza. Nossa, a gente acha, como eu falei, de como algo tão simples pode se tornar algo tão sério e a gente não tem conhecimento, E a gente não tem ideia disso, né? Para as pessoas que se identificaram bastante com tudo isso que a gente falou aqui e querem entrar em contato com você, acho que vale a pena fazer uma avaliação, ver se tem ou não tem, Sem né? dúvida. A doença periodontal, como que elas fazem? Só ligar lá no Odonto Estúdio? Isso mesmo, Carol. Então, para o telespectador que viu a entrevista, se sentiu nessa situação, quando foi escovar o dente, percebeu um sangramento ou até mesmo passando fio dental, basta ligar no telefone 3238-2722, falar com a nossa secretária Regina. Lá na Clínica Odonto Estúdio nós temos uma especialista que resolve apenas esses problemas periodontais, então ela vai cuidar com todo o carinho, com todo o cuidado que você merece, para poder, dessa forma, você ter um sorriso mais saudável, uma boca mais saudável, poder ter uma vida muito melhor. Né? Com certeza. Doutor, adorei. Vou lá fazer Gostou? uma avaliação. Eu sempre estou falando que eu vou e nunca vou, né? Você já foi lá? Já fui uma vez, Já. já fui. A gente vai falar daqui a pouquinho, logo para vocês aí, mais uns programinhas da bichectomia, Exatamente. né? Vamos voltar a falar dela. Obrigada, doutor, Que novamente. isso, foi um prazer. E você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar de direitos. Direitos aí de heranças, de bens. Já voltamos.